Boa noite, tudo bem com vocês, minhas meninas? Estamos aqui hoje para começar mais uma aula de educação em saúde na escola. E essa semana eu disponibilizei um texto para vocês que tem como tema Educação em Saúde na Escola. E esse texto, ele é um artigo, feito pela Ruth Sandoval Marcondes. Ela fez na Universidade Pública de São Paulo, na USP, E ela vai trazer algumas coisas bem interessantes nesse artigo. E onde, na introdução, ela vai falar que nos ombros de milhões de crianças que hoje frequentam escolas descansa o futuro do Brasil, certo? Que por força da Constituição brasileira, toda criança ao completar 7 anos deve ser matriculada na escola, e a mesma Constituição confere assim à escola determinadas responsabilidades. A gente sabe que tem a responsabilidade cognitiva, a responsabilidade social e principalmente a responsabilidade com a saúde, porque a gente já estudou o artigo do ECA e nós vimos o tanto que nós temos responsabilidade em cuidar da saúde dessa criança. Na parte 2, eles vão falar sobre as responsabilidades da escola. Eles vão citar várias coisas. A primeira responsabilidade é contribuir para o desenvolvimento integral da criança durante o período escolar, que é uma das responsabilidades da escola, Ou seja, a escola ela deve concorrer para o desenvolvimento integral dessa criança, promovendo experiências conducentes à vida sadia. Então, ao final do tempo que essa criança vai passar na escola, nós temos que devolver essa criança, para a sociedade com um desenvolvimento integral. Então, a gente não tem que preocupar só no aprendizado cognitivo, científico. Nós precisamos também nos preocupar com o desenvolvimento intelectual, emocional, psicológico, Entregar essa criança sadia ao final de todo o processo. B. Tornar acessível aos alunos o conhecimento científico e manter-se atualizados sobre as novas descobertas, No Brasil, este fato tem importância capital, visto ser a escola ainda a única agência que consegue reunir grande parte da população. A escola cabe transmitir aos alunos conhecimentos atualizados e úteis, estimular atitudes positivas e dinâmicas em relação à saúde e desenvolver neles as habilidades necessárias para que promovam educação sanitária nas próprias famílias, assim como nas profissões que escolherem. Então, na letra B, fala que a gente tem que preocupar com a parte científica, sim, mas usar essa parte científica a nosso favor em relação à saúde. Nas aulas, é importante a gente trabalhar com a saúde dessa criança, a saúde dessa família, com a educação sanitária, Estimular atitudes positivas e dinâmicas em relação à saúde dessa criança, desse adolescente, porque a gente sabe que muitas crianças entram na escola e adoecem. Adoecem porque sofrem perseguições, adoecem porque ficam traumatizadas, adoecem porque sofrem bullying, adoecem por uma série de coisas, gente, e que a escola é a responsável disso, Eu já cheguei a pegar alunos no 3º ano do ensino médio totalmente doentes mentais, porque estudaram o 9º ano, o 1º ano e o 2º ano numa escola que deixou eles com problemas mentais mesmo, a ponto de não dormirem mais, de terem que tomar remédios controlados, entendeu? Quer dizer, que escola é essa que, em vez de fazer um desenvolvimento integral desse cidadão, entregar ele para a sociedade com conhecimentos científicos, com todo tipo de aprendizagem que ele precisa, mas principalmente saudável, e não faz. Então, nós precisamos ver até que ponto nós, como educadores, temos que fazer para não deixar essa criança cair nesse problema de se tornar uma criança agressiva, se tornar uma criança medrosa, por nossa culpa, por nós não cuidarmos da saúde mental dessas crianças, tá? Na letra C, ele fala sobre manter permanente contato com a comunidade e constitui uma terceira responsabilidade da escola.
Que responsabilidade é essa? Que comunidade é essa? Principalmente a comunidade familiar. O tempo todo nós temos que estar em contato com as famílias para que haja, né, um desenvolvimento total dessa criança. Não adianta a família tratar ele de um jeito e a escola de outro. Nós temos que entender que às vezes muitos traumas, muitas falhas, muitas doenças dessa criança vêm do seu lar, né, do seu convívio familiar. Então aqui no último parágrafo fala assim: a escola deve estabelecer comunicação estreita com a comunidade onde está inserida, trazendo-a para participar do seu programa de saúde. Da mesma forma, deve participar ativamente dos programas de saúde da comunidade, deve ser uma escola sem muros, totalmente aberta e atraente aos membros da comunidade. Então, tudo que a comunidade estiver fazendo, a escola tem que estar inserida. É o Viva Seu Bairro? As crianças precisam ser avisadas. É a vacinação no final de semana? As crianças precisam ser avisadas, as famílias precisam ser avisadas, né? Então, esse contato com a comunidade, o que a comunidade oferece também de ajuda para a saúde é de extrema importância. Princípios da educação em saúde. Fundamentada em determinados princípios, a educação em saúde na escola deve estar integrada à educação global, é claro, né? Nós não podemos desvincular a educação em saúde da educação da escola, tem que estar inserida em todos os momentos. Estou dando aula de matemática, eu tenho que falar de saúde. Eu estou dando aula de português, eu posso trazer um textinho de saúde. Eu estou dando aula de ciências, eu vou trazer um texto que remete à saúde também, tá? Acompanhar a evolução nos campos da educação e da saúde, ou seja, qual é o tema do momento? É a Covid-19? Então isso aí é o que eu tenho que estar pronta para retomar as minhas aulas quando eu retomar as aulas, porque é o que vai estar na boca das crianças. Então eu tenho que estar por dentro de tudo para poder explicar para elas. Concorrer para o desenvolvimento integral da criança a partir de suas necessidades, interesses e problemas. Ou seja, fazer tudo dentro da perspectiva que no final isso vai ajudar essa criança nas suas necessidades. Levar em conta os fatores determinantes do comportamento humano, como eu já disse lá em cima, né? O tempo todo tá observando esses comportamentos biológicos, psicológicos, sociais e culturais para ver por que essa criança está assim, né? Doente, tá? Ser compatível com a política de desenvolvimento educacional, sanitário, social e econômico do país. Importantíssimo, né? A gente está por dentro das políticas públicas. Ser planejada, executada e avaliada pelo pessoal docente, profissional, técnico, administrativo, pelos pais e representantes de agência da comunidade, estarmos abertos para ouvir, né, o que mais podemos fazer e procurar a participação da família e da comunidade para o seu pleno desenvolvimento. Se a gente tiver com tudo isso, né, bem feitinhos, com esses princípios da educação em saúde na escola, nós vamos conseguir atingir os nossos objetivos. O objetivo da educação em saúde, né? O programa de educação em saúde na escola deve ter por objetivos: primeiro, contribuir para a proteção e promoção da saúde do escolar, proporcionando-lhe um ambiente físico e emocional adequado, como eu já disse lá em cima, né? Ele não pode correr o risco de sofrer nada no ambiente físico, cair, machucar, cortar, bater a cabeça, abrir, ter que levar ponto. Ambiente físico tem que estar impecável e principalmente o ambiente emocional também ao seu crescimento e desenvolvimento, ajudando a compreender a importância dos exames de saúde periódicos, estimulando a utilizar os recursos de saúde da comunidade, concorrendo para a prevenção e controle das doenças transmissíveis. Segundo ponto, desenvolver um currículo orientado no sentido de atender às necessidades e interesses do escolar, proporcionando-lhes experiências de aprendizagem que o habilitem a aplicar as descobertas científicas em benefício da sua saúde, né? Se você descobriu que está tendo um caso de bullying dentro da sala, então vamos lá, vamos resolver o problema do bullying. Se você descobriu que eles estão muito agitados com relação do Covid-19, vamos parar tudo e vamos dar aula de Covid-19, né? E levar o escolar a compreender a necessidade da sua participação para o equacionamento dos problemas de saúde pessoais, de sua família e de sua comunidade. O programa de educação em saúde na escola. A educação em saúde na escola está presente em todos os aspectos da vida escolar.
Para facilidade de abordagem, o Programa Global de Educação em Saúde na Escola pode ser apresentado em 4 áreas do programa: ambiente da escola, que é físico e emocional, serviços de saúde, ensino da saúde e as relações lar-escola-comunidade. Vamos ver quais são essas áreas. As áreas do programa: ambiente da escola. Existem 2 ambientes, como eu já disse lá em cima: o ambiente físico, que é a sala de aula, o parquinho, o banheiro, entendeu? A dependência ali do refeitório, e o ambiente escolar emocional, que é a sala de aula em si mesmo, né? A forma com que a professora trata essa criança, se é gritando, se é amedrontando, se é xingando, colocando apelidos pejorativos, né? A saúde do escolar é amplamente influenciada pelo ambiente em que ele vive. Muitos fatores físicos, emocionais e sociais afetam a saúde desfavoravelmente, exigindo ajustamentos e controle. Entre as condições ambientais de interesse especial de educação em saúde na escola, contam-se as relacionadas com saneamento básico, como que está a água, o esgoto, o lixo da escola, o prédio, né, a parte de iluminação. Uma sala sem iluminação vai forçar a vista dessa criança, a questão da ventilação, da acústica, a temperatura, as vias de acesso, mobiliário e equipamento escolar. Será que esse mobiliário é adequado para a idade, né? Os equipamentos são adequados? Refeitório, cozinha, cantina, recreio, as áreas adjacentes, né? Que são os parques ao redor, a parte da arborização, controle de ruídos, relação professor-aluno, pessoa, rotina escolar, né? Parquinho de areia, né? Que às vezes tem. Então, tudo isso a gente tem que estar de olho para que realmente haja um programa de educação e saúde na escola. Serviços de saúde. Nessa área são consideradas as atividades relacionadas com a proteção e a promoção da saúde do escolar, entre as quais assistência médica, odontológica e psicológica, que precisa ter nas escolas e nas creches, a alimentação supletiva, né, alimentação bem equilibrada, recreação e exercícios físicos, porque aqui a gente cuida da saúde, né, física, porque é os dentes, psicológica, aqui também física, e os exercícios e a recreação também vai ajudar o desenvolvimento, né, da saúde física. Ensino da saúde. Esta área abrange todos os tipos de instrução, formal e informal, cujo conteúdo é organizado com base nas necessidades e interesses da criança e da problemática de saúde local, incluindo de modo geral o crescimento e desenvolvimento humano dessa criança, a parte de reprodução, trabalhar a questão da higiene pessoal de vestuário, exercício, sono, repouso, nutrição, saúde oral, tá? Saneamento básico, abastecimento da água, destino de dejetos, lixo, poluição do ar, da água, ruídos, habitação. Tudo aqui são conteúdos que podem ser trabalhados e ao mesmo tempo já cobrando deles atitudes de mudanças, né, para o dia a dia. A questão da etiologia, transmissão, profilaxia das doenças transmissíveis. Então, essas doenças precisam ser comentadas com eles, desde os pequenos, né, de uma forma mais lúdica, através de histórias, tá? Mas tem que contar qual é o nome dessa doença, da onde que ela veio, como que ela é transmitida, como que a gente cura dela, né, que é a profilaxia. Prevenção de acidentes e socorros de urgência. Alguns socorros precisam ser passados para as crianças, né? Se você vê um coleguinha com falta de ar, se você vê um coleguinha que, o que você pode fazer, né? Às vezes você pode correr e chamar a professora, chamar, né, a ajudante, chamar a diretora, a coordenadora. Então tem que ser falado para eles que, dependendo da situação que eles veem os colegas, eles precisam buscar ajuda. Substâncias que modificam o comportamento, que são o álcool e os tóxicos, né? Ficar de olho nisso. Problemas de saúde locais, regionais, nacionais e internacionais, como a nossa pandemia agora. Aspectos econômicos da saúde, recursos de saúde da comunidade, carreiras relacionadas com a saúde. Tudo isso são conteúdos que podem ser trabalhados. Relações lar, escola, comunidade. Nesta área são consideradas todas as atividades que contribuem para o desenvolvimento de relação de cooperação entre escola, família e comunidade, como sejam
criação de associação de pais e mestres, participação em programas dos órgãos oficiais de saúde, criação do Conselho de Educação e Saúde. Aí eu quero entrar nessa parte aqui, que é especialista em educação e saúde na escola. A Faculdade de Saúde Pública do Brasil, a USP, ela já vem formando especialistas em educação para a saúde, desde 1967, que é o educador de saúde pública. Então isso eu achei muito legal, né? Que por mais que a gente tenha que saber sobre a saúde pública, porque nós como educadores vamos nos deparar com momentos em que nós vamos precisar ser mais do que professores, enfermeiros, médicos, né? Maqueiros, mas existe, né? Eu coloquei isso aqui até como uma curiosidade para vocês, existe na USP hoje uma especialização voltada para o educador de saúde pública. E aqui eu vou dizendo para vocês, né, tudo que ele vai aprender, né, o preparo acadêmico, quais são os conhecimentos sólidos que ele precisa, o curso de formação, né, de especialista, os requisitos para ser admitido, o programa. Então vocês leiam, né, quem achar que é interessante de repente fazer alguma coisa depois voltada para essa questão da saúde na escola, né, então vocês já sabem que tem. E educação em saúde na escola significa a formação de atitudes e valores que levam o escolar a práticas conducentes à saúde. Deve estar presente em todos os aspectos da vida do escolar e integrada à saúde global, tá? Então, esse é um artigo que eu deixo para vocês. E depois desse artigo, vocês vão ter também, eu vou abrir aqui para vocês verem, tá? Atividades relacionadas à educação e saúde, que eu também deixei já no portal e já encaminhei no grupo da sala, certo? E eu vou dar uma passadinha rápida aqui para vocês, porque na verdade vocês vão ler um artigo, esse artigo, Educação e Saúde, e fazer um resumo dos aspectos mais importantes da sua leitura. Eu não li ele todo, passei só por algumas partes que eu achei interessantes, mas vocês viram que o artigo é dividido por tópico. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e aí o 8 é a conclusão. Não precisa fazer um pedacinho de cada, não. Leia ele, sublinhe o que você achar mais interessante, e aí monte um texto para mim, né, resumindo esse artigo. E depois vocês vão assistir o vídeo Saúde na Creche. É uma pediatra que ela vai falar sobre a saúde na creche. Ela vai falar sobre manutenção da saúde nas creches. Ela vai falar sobre aplicação de medicamentos, se a gente pode ou não aplicar, quando que pode ou se não pode de uma vez. A alimentação dessa criança enquanto ela está na creche, se é boa, se é ruim, se deve, se não deve. Então ela é um vídeo rapidinho, acho que são de 8 a 10 minutos, tá? Também já está no portal, já foi enviado para o e-mail de vocês. E aí vocês vão ver esse vídeo e após esse vídeo você vai, diante das dicas, você vai formular um texto com essas dicas, né? Após assistir o vídeo, a pediatra fulana de tal deixa para nós as seguintes dicas. E aí você vai colocando as dicas mais interessantes que você achou da fala da pediatra. Tá bom? Para essa semana é isso. Essa aula vai estar gravada também no portal para vocês terem acesso. E um bom feriado, um bom descanso de Páscoa. Que Deus abençoe vocês. Que eu tô morrendo de saudade. Que Deus abençoe, que acabe logo isso, para a gente poder estar junto, porque eu já falei para vocês que eu gosto muito do presencial, né? Eu não gosto disso aqui, essa coisa de estar longe, eu quero estar perto. Já tive a oportunidade de trabalhar como tutora várias vezes em EADs, na maioria das vezes eu rejeitei, porque eu gosto da presença, do presencial, né? E tô sentindo muita falta de vocês. Eu espero que vocês tenham até terça-feira que vem, quando eu estarei disponibilizando novo material, novas atividades, que vocês tenham aí essa semana para resolver toda essa tarefinha de casa. Façam com calma, façam com amor, não precisa me mandar em e-mail, vocês já sabem que eu quero tudo
numa pastinha, numa sacolinha, né? Nas folhinhas aí do caderno, que depois eu vou recolher tudo quando retornarmos para as nossas aulas presenciais. Beijo no coração, um abraço virtual e tô morrendo de saudade de vocês.